Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila, na Estrada, em Floripa. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com Vitória Scherer. A Vicky é uma das fundadoras e gerente de marketing na Não Tenho Roupa, que é uma startup de aluguel de roupas e acessórios casuais que nasceu aqui mesmo, em Floripa. Muito além de uma empresa, a NTR é uma comunidade. Elas têm uma forte presença nas redes sociais e discutem assuntos necessários sobre o mundo da moda e do consumo. Além da NTR, a gente também vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória da Vicky. Assim como nós mochilers, ela também é super apaixonada por viagem, já fez intercâmbio para Tailândia, para os Estados Unidos, para o Canadá e sempre está pensando na próxima aventura. Então, se você tem interesse por empreendedorismo, consumo consciente, viagens e vida em Floripa, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Vicky. Yeah. Vicky, muito obrigada por ter aceitado meu convite e cedido o espaço aqui nesse quarto maravilhoso que eu morria de vontade de conhecer. Tava lá longe, no Canadá, e sempre ficava curiosa para conhecer o espaço de vocês. Eu que agradeço o convite. Falar de Não Tem Roupa já é super legal. Falar de Não Tem Roupa e de viagem junto vai ser mais legal ainda. Muito bom. Gente, infelizmente a Paula, que é a parceira da Vicky, não vai poder estar aqui hoje, porque ela tá de férias, mas beijo, Paula. Agora aproveitando a vida boa. Agora tem uma desculpa aqui pra vir uma próxima vez, né, pra entrevistar a Paula e conhecer um pouco mais sobre a história dela também. Esse é o primeiro podcast que você grava sozinha, porque eu sei que vocês gravaram outras juntas já, né? Acho que sozinha esse é o primeiro. Legal. Novidades aí, então. Sim. Eu acho que é o primeiro também gravado em pessoa aqui no quarto, né? Aqui no quarto também. Olha porque daí só, a gente já gente. gravou outros presenciais, mas fora daqui. Sim, tô me sentindo muito importante. Tá, então vamos lá, Vicky, fala pra gente um pouquinho sobre o que tu anda fazendo hoje em dia, tudo aqui em Floripa, porque eu sei que além da Não Tenho Roupa, tu tem outros projetos, e como é que tá a vida? Tá muito corrida, tem tempo pra curtir? Eu acho que tem fases e fases, é o que a gente sempre fala, até entre amigos, assim. Acho que a gente também, tanto eu quanto a Paula, a gente entende que essa é uma fase que a gente vai abdicar de certas coisas sociais pra focar mais em trabalho, focar. A Não Tem Roupa exige bastante da gente, ao mesmo tempo a gente também quer fazer outras coisas. Então a gente sabe que é um momento que é mais corrido, sabe? Que tem essa correria. E por isso que o objetivo não é ser sempre assim. Mas nesse momento sim está corrido. Tem a Não Tem Roupa, que tá nessa fase ótima, né? Final de semestre pra gente agora, o segundo semestre é muito importante, tem muito aluguel, o momento tem mais festa, mais evento, puxa muito, então isso tá muito legal. E a gente também acaba fazendo várias campanhas de vendas, então acaba deixando mais corrido ainda. E aí, eu também trabalho numa agência de marketing. Eu só consigo trabalhar lá porque é uma agência familiar. Eu sempre deixo isso super claro, porque senão seria impossível. Mas que faz marketing para cinema e para outros clientes também. E aí lá a gente também acaba... É bem sazonal, de acordo com lançamentos de filmes, início de projeto, final de projeto. Então, também tem isso. Lá a gente acabou de lançar um filme bem importante pra gente. E aí agora deu uma respirada. Até dezembro a gente tem um próximo lançamento grande. Então, que daí dezembro aqui não tem roupa. Então, dezembro pra mim vai ser caótico. Caramba, cara, essa era uma das minhas perguntas pra ti, como é que tu faz pra organizar todo o teu tempo e dar conta de tudo, porque eu até conheço outros empreendedores também que nunca largaram o outro emprego, porque gostam de ter essa dinâmica, de ter vários empregos e vários projetos rodando ao mesmo tempo. Uma pessoa que eu entrevistei é o Lípcio Carvalho, ele tem uma marca de mochilas ali em Curitiba, só que ele mora em Toronto. E ele fez essa mudança justamente para Toronto para trazer a marca para América do Norte, né? E aí ele também tem um sócio que mora em Curitiba, então, assim, ele sempre... Só que, além disso, ele também tem outro emprego de marketing num banco, lá em Floripa, lá em Toronto, algo assim. Mas acho interessante isso, tipo, de coordenar tudo. Fico curiosa pra saber como é que tu faz isso tudo. Eu faço muito de acordo com as demandas, então eu não tenho uma agenda fixa de, por exemplo, eu trabalho pra um de manhã pra outra tarde, não é assim que funciona. É muito de acordo com o que cada um tá me exigindo, justamente porque eu tenho essa flexibilidade de ter uma empresa familiar. Então, tem muita mais flexibilidade e muito mais responsabilidade. Sim, então, sim. são dois empregos que o principal não é nem... Até Não Tem Roupa com a empresa crescendo, a gente vai deixando de fazer coisas operacionais. Então, o principal não exige de mim, às vezes, tanto no mão na massa, mas exige muita responsabilidade de eu estar tocando esse projeto, de eu estar vendo o que está acontecendo, de eu saber isso, saber aquilo. Então, é muito mais de conseguir balancear sozinho, sabe? Sem ter ali uma coisa fixa de, esse horário, uma pessoa ali te gerenciando, sabe? Tá, então vamos falar um pouquinho agora sobre a sua trajetória.
quais foram as coisas mais marcantes da tua carreira, da tua vida, que te trouxeram até onde você tá agora? Talvez a gente comece lá pela infância. O que tu sonhava em trabalhar quando tu era uma criança? Eu acho que eu lembro muito de fazer. Todo mundo achava na minha família assim que eu ia ser arquiteta, porque eu adorava montar casinhas. Uhum. E eu era essa pessoa que montava a casinha inteira e The depois Sims falava. ou não? Não The Sims, a casinha da Barbie. Ou eu tinha Sim. jogo de tabuleiro que, em vez de jogar o tabuleiro, eu montava uma Aham. casa. Então eu fazia esse tipo de coisa. E aí eu montava a casa. E aí eu não queria mais brincar. Então eu era essa criança. Sim. Sempre tinha criança uma ou outra, né? Mas não, aí depois na adolescência, assim, quando chegou essa fase de, vamos decidir o que vamos fazer no vestibular, todo mundo ali naquela indecisão. Pra mim, desde o começo, era claro que, não, eu queria trabalhar com marketing. Então, foi muito fácil pra mim, essa escolha. Não tive dilemas, não tive, tipo, não, era tipo, não, quero fazer marketing, é isso. Fiz a faculdade de publicidade, aí eu vi que ela era um pouco fraca aqui em Floripa. Aí eu fui pra DM junto, fiz os dois conciliados. Aí eu até, no mercado de trabalho, até quando eu fui trabalhar em outra empresa aqui em Floripa, eu passei por várias áreas. Até justamente, tipo, eu só trabalhei com marketing, eu quero saber, ter outras experiências. Não. Tipo, foram 3 meses rodando a empresa inteira, era um projeto bem legal. E aí daí depois de 3 meses eu voltei pro marketing. Então, eu sempre, por isso que eu até falo, tipo, muito massa, eu acho que eu tenho uma especialidade legal, assim, em marketing, mas eu só sei fazer isso. Não me pede pra fazer outra Nossa, coisa que eu mas não sei faz fazer. muito bem, né? Caramba. E essa é uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu também sempre tive a sorte, eu falo que eu tenho sorte de saber o que eu quis fazer, porque eu conheço várias pessoas de, sei lá, 30, 40, 50 anos que ainda estão procurando, estão trocando de carreira, né? Isso, assim, é realmente, cara, um privilégio. Eu falo que eu sou privilegiada de saber que eu sempre quis trabalhar com moda, mas sempre tem chance pra mudar, né? Com certeza. Mas quando você começou a trabalhar com moda, com marketing, não era focado pra moda, né? Não. Então, na verdade, já não tenho roupa, e essa é uma curiosidade para as pessoas. A parte da moda foi o que a gente teve que aprender sobre, sabe? Então, eu não sabia nada sobre moda, eu sabia usar meus lookinhos ali, era aquilo, mas aprendi sobre tecido, aprendi sobre lavanderia, aprendi sobre modelagem, etc. E até a Paula aprendeu mais que eu, tanto que ela toca produto hoje. Sim. Eu não toco essa parte, é tudo com ela, então ela que faz as compras, eu nem. Só chega pra mim, a gente meio que se dividiu dessa forma até, pelo bem da empresa. Mas é como se eu trouxesse clientes e ela entregasse tudo perfeito pra eles. Então, mas não, a parte da moda eu tive que aprender e eu fazer marketing pra outras coisas. Tanto que eu nunca nem quis, tipo, eu não quero saber fazer marketing pra moda, eu quero saber fazer marketing pra qualquer coisa. Então, o bom de eu estar na agência também é isso, sabe? De trazer essa visão do resto e me complementa muito pro marketing, né? Não tenho roupa também. Vamos voltar um pouquinho, então, pra tua adolescência, que eu tava conversando contigo ali, enquanto a gente pegava um café. Tu comentou que você fez muitos intercâmbios, né? E um intercâmbio, inclusive, pro Canadá. Primeiro intercâmbio da sua vida. Como surgiu essa ideia? Tinha alguém na tua família que te incentivava? Ou veio de você mesma? O meu pai sempre me incentivou a fazer, porque ele sempre quis fazer e nunca teve oportunidade quando ele era jovem, sabe? Então, essa coisa tipo, ele falava, porque eu queria muito ter feito, mas eu não pude ter feito. Daí na universidade eu queria ter ido, e aí o fulaninho foi, sabe? Aquela coisa nostálgica de eu não consegui, eu quero que tu faça. Então, ele sempre incentivou. E casou muito, não foi uma coisa forçada. Que às vezes acontece, né? Às vezes os pais criam uma expectativa no filho que não bate. Mas foi tipo, ele me incentivou a fazer aquilo e eu vi que era uma ideia boa. Tanto que eu lembro que quando ele me apresentou a ideia do intercâmbio, tinha normalmente a opção de 2 semanas ou passar 6 meses a 1 ano. E aí, 2 semanas. E aí não precisou de pouquíssimo convencimento pra, tipo, não, na real, vou ficar 6 meses ou 1 ano. Sabe? Foi tipo, tá, legal. Não, na real, acho que 6 meses vai ser mais legal. Sabe? Não foi uma coisa que eu tive que nossa, eu tô com medo. Foi, não, acho que vou. Então, pra esse tipo de coisa, sempre foi uma coisa que eu fui bem corajosa, assim, bem jogada, sabe? Até impulsiva pra fazer. Então, o Canadá foi a primeira experiência disso. Eu tava na escola, fiz com 16 anos. E foi super legal. E como que surgiu a ideia do Canadá em específico e da cidade também? Porque foi em Kingston, né? Não foi numa cidade grande como Toronto, Montreal, Vancouver. Foi através da agência mesmo. Então, isso era uma coisa que acontecia muito aqui em Floripa, de uma agência ir na escola, incentivar a criar grupos, assim. Basicamente, você escolhia entre países. Então, você podia ir para os Estados Unidos, podia ir para o Canadá, podia ir para a Austrália, ou podia ir para a Europa nas boarding schools, né? Então, na Austrália, daí meus pais acharam muito longe, sabe? Aquela coisa de, não, é muito longe. Eles foram te visitar durante esses 6 meses ou não? Eles foram bem no comecinho, que daí meus pais já estavam lá. Então, não foi meio que eles, sabe? Já emendaram a viagem deles e já me encontraram.
Mas na Austrália eles acharam muito longe. Aí na Europa era nas boarding schools. Aí era uma coisa mais cara, era outro rolê, sabe? Outra mecânica. Daí a gente, não, vamos pra parte de cidade normal mesmo, assim. E aí a gente tinha a opção de Estados Unidos ou Canadá. E a maioria ia pro Canadá. Era pouquíssima gente que ia pros Estados Unidos. Tinha bem Sim. menos opção de escolha também. E nunca tinha essas opções de escolhas. Ah, eu não podia escolher nos Estados Unidos, entre Los Angeles, Nova York e Miami. Não, eram cidades do interior que tinha a possibilidade, porque tinha todo um esquema de você ser acolhido por uma família. Então, as escolhas eram limitadas e meio que você já sabia disso. Não era nenhuma Sim. frustração. Era, eu vou para uma cidade pequena no Canadá ou uma cidade pequena nos Estados Unidos. E aí fui pro Canadá porque era o que todo mundo ia. Era a opção que a agência me deu e foi isso, sabe? Foi tipo, ah, não, beleza, eu vou nessa, eu gostei mais dessa aqui. Isso teve algum choque cultural, assim? Tu lembra até hoje como é que foi? Era mais fácil, era mais difícil? Porque a gente ouve que, às vezes, a escola lá, até começar o college, é mais fácil do que aqui, né? Tu lembra disso? É muito diferente. Eu lembro de tudo. Eu tenho, apesar de já fazer quase 12 anos, eu tenho bem nítido, assim, de como é que foi. Teve uma parte de choque cultural no sentido de que a escola era muito diferente. Então, tanto essa coisa de adolescente, né? A parte de amigos, então... eu tive muita sorte que eu tive uma amiga minha, que eu não conhecia na época, mas que era uma outra adolescente que estava saindo aqui de Floripa pra ir pra mesma escola que eu. E aí a gente se conheceu lá e super se bateu, deu uma boa amizade. Então a gente tinha uma outra, então isso foi ótimo. Mas foi difícil essa coisa de fazer amigos. As matérias ou eram muito fáceis ou eram difíceis, porque daí a gente acabou caindo numa matéria de, como eles chamam de Chemistry University, né? Que eles dividem pra matérias aplicadas pra universidade, que daí Sim. são mais difíceis, a gente acabou caindo numa dessa. E aí era fácil pro português, mas era difícil porque era inglês. Ah, isso que eu ia te perguntar, como é que era o teu nível de inglês? Porque, assim, é diferente, tu vai fazer um curso de inglês em algum lugar, fazer um intercâmbio, né? Mas lá tu cai já no high school, que é tipo assim, inglês toda hora do teu tempo, né? E inglês em casa também, quando tá com a família que você tá morando. Não, eu fazia inglês já desde pequena, eu fazia desde os 9 anos, então isso foi bem bom. Eu fui com 16, então já tinha um nível legal, tava no intermediário, assim. Sim. Mas isso foi muito diferente, foi um divisor de águas pro meu inglês, o meu inglês é muito bom por causa dessas experiências, sabe? E aí, teve essa dificuldade, não tanto na convivência dentro de casa, mas muito mais na convivência em certas aulas, entendeu? Então, tipo, na aula de química, tinha dificuldade do inglês. Ah, Então, porque era um vocabulário completamente diferente, né? Exato, porque daí eu sabia a tabela periódica, mas fala em inglês. Sim, que foi algo também que eu tive que aprender do zero quando fui trabalhar com moda no Canadá. Os termos, né? Exato, porque algumas profissões, tipo TI, tem alguns termos que já são em inglês da faculdade, são universais, Sim. assim, né? Mas modas é bem raro, tipo, Não, é. no dia a dia, como estilista, que eu trabalhava como estilista no Brasil, a gente ter termos em inglês, né? Não, total. Tipo, a administração tem um monte de. Até o marketing vai se dar super bem. Mas outras que são mais nichadas, Sim. não. Ou então, pegava muito a química, era difícil. Mas a gente tinha matérias tranquilas, então a gente era obrigada a fazer matemática, era muito fácil. E aí tinha pouco inglês, né? Era mais números, então. E aí a questão do. Tinha que fazer inglês, e era ESL, que eles chamam, né? English as Second Language. Então era inglês como o segundo idioma. E era só intercambistas, era super legal, era muito fácil, era, sabe, a aula divertida do dia. Então era tranquilo. E a outra matéria que eu fiz foi religião. Então era uma matéria que era muito texto, filme, um professor descolado, assim, mas que não era difícil de entender. Porque daí foi bom até pro inglês, sabe? Porque eu fazia muita coisa de escrita, projeto. Sim. Mas era no vocabulário do dia a dia. No máximo eu Aham. aprendi algumas palavras nos nomes das religiões, sabe? Mas não era tão específico quanto química. O química foi sofrido. Legal. Tá, agora a gente tem vários intercâmbios pra falar. Vamos falar sobre o dos Estados Unidos, que você fez 2. Sim. Um pra Disney e um pra São Francisco também, né? Isso. Primeiro eu fiz um curso de marketing em São Francisco, então foi super legal também ter tido essa oportunidade pra aprender um pouco. Então foi na época que eu tava fazendo faculdade aqui, de publicidade, a faculdade era meio fraca. Aí eu encontrei esse curso, achei que podia dar um complemento bom e uma visão do marketing lá fora. E era um marketing mais tradicional, assim, Entendi. sabe? De quanto tempo que era o curso? 6 semanas, então não era muito longo, também dava pra, sabe, encaixar na agenda, não era uma coisa que ia ter que ter um planejamento muito longo pra fazer. Então foi bem legal conhecer São Francisco. Então Eu amo passei São Francisco. 6 semanas lá. Foi bem bom pra conhecer a cidade, assim, Aham. acho que eu conheço, assim, bem a cidade hoje.
E foi bom pra ter essa base do marketing, sabe? Então, e aí, também pra aprender esses termos. Então, super lá era uma coisa de aprender os termos do marketing, aprender como é que eles... Eu lembro muito, eu era bem jovem quando eu fiz. Tipo, logo depois que eu saí, assim, do colégio. Então, eu aprendi, tipo, profit, income. Sabe? Coisas que a gente não falava na escola, sim. sabe? Mas que eram termos do marketing em inglês. Então, foi bem legal a experiência, assim, bem... Agregou. Todas vão agregar. Eu já vou sempre falar. falo muito desses cursos curtos, que eu adoro quando as pessoas mencionam na sua trajetória, né, que fizeram isso. Eu falo muito que eu gosto disso, mas eu faço pouco. Mas eu acho muito legal pra testar e também pra gente não ficar sempre naquela de, ah, não, eu vou esperar ter todo o dinheiro do mundo pra eu poder fazer faculdade fora do Brasil, ou pra eu poder sair por aí e pedir a conta do meu emprego e sair rodando o mundo. E hoje em dia eu tô numa vibe, nos últimos meses aí, de se jogar e, tipo assim, fazer aos pouquinhos mesmo, sabe? Tanto que o Moda na Mochila na Estrada surgiu assim, porque eu sempre falava, ah, eu quero largar tudo meu emprego e sair por aí viajando, entrevistando a galera da moda. Só que não é uma realidade agora, então eu vou começar encaixando nas viagens que eu faço, o Moda na Mochila na Estrada, e a mesma coisa para esses cursos. Às vezes tu não tem todo o dinheiro, todo o tempo para fazer um curso longo em algum lugar, mas vai fazendo aos poucos, às vezes, pra ir agregando no currículo, né, e ter experiências novas. Sim, até complementando o que você falou, o que eu fiz agora esse ano, eu fiz os intercâmbios, foi super legal, mas eu sempre quis morar na Europa. Eu nunca consegui. Nunca consegui encaixar por vários motivos, por trabalho, por grana, por muita coisa, sabe? Ela não tem roupa. E aí o que a gente conseguiu fazer esse ano foi que eu e meu namorado, a gente foi pra passar um mês em Berlim trabalhando à distância. Então foi essa coisa de dar essa experiência de tipo, vamos lá testar. Vamos tentar ter um pouco desse morar na Europa, mas que é viável financeiramente, é viável pro trabalho, porque daí a gente tem esse trabalho que permite a gente trabalhar à distância, né? Então foi bem essa coisa de tipo assim, não dá pra eu ficar um ano ainda, mas dá pra eu pagar um mês. Então vamos. Então foi o que eu posso fazer agora, sabe? Então foi justamente isso e foi ótimo, foi super legal. Foi tão agregador quanto se eu tivesse passado 6 meses. Óbvio que teria sido melhor se eu tivesse passado um ano, 6 meses. Mas um mês já foi um belo respiro, assim, E sabe? às vezes, quando é um período curto de tempo, tu se força a fazer mais coisa, aproveitar mais o teu dia. Às vezes, quando tu fica 6 meses, Você sei fica lá, na ilusão de que, vou depois eu vou. fazer. Ou até mesmo, tipo, vou morar naquele lugar. Tem muitas pessoas que moram no lugar, mas nunca visitaram os pontos turísticos, sabe? Porque, um Sim. dia eu vou lá e nunca foram. Mas eu acho muito legal isso, muito Não, interessante. foi super legal fazer. A ideia é eventualmente passar um tempo maior na Europa, mas é o que você falou, enquanto não dá, a gente faz aos pouquinhos. Sim. E como é que foi, então, pra coordenar tudo de longe? Foi, como eu já tinha trabalhado na pandemia, a gente já foi obrigado a trabalhar à distância, né? Sim. E as minhas funções não tem roupa são muito à distância também, então justamente por eu não ser a pessoa que lida com produto, lido mais com marketing e vendas, é muito à distância. Era um período curto e também foi bom pra testar. Sim. Como é que vai dar certo isso ou não, né? E foi Aham. bem tranquilo, acho que a gente lidou super bem, tanto eu quanto a Paula, o resto da equipe. Então, teve lidar com questão de fuso horário, né? Então, eu tava em Berlim, tinha um fuso de Berlim, mas era um fuso que me ajudava, porque daí ele possibilitava que eu tinha a manhã inteira livre. Sim. Então, eu turistava muito de manhã Aham. e eu já sou uma pessoa que gosta de trabalhar de noite. Então, pra mim, era tranquilo chegar em casa, eu entrava daí às 2 no trabalho. E aí, eu ia até às 10 horas da noite, 11 horas da noite, e pra mim sempre é tranquilo. E ainda mais que na Europa tava no verão, então 10 horas da noite tava Escurecia sol, super então tarde. mesmo, Aham. pro meu namorado, que não tá muito acostumado, ele não sentia isso, sabe? Aham. Então, o fuso da Alemanha nos ajudava. Óbvio, que se fosse Aham. talvez pra outro lugar tivesse tido uma dificuldade maior. Mas no nosso caso foi bem tranquilo. Foi puxado no sentido que a gente queria aproveitar muito. A gente viveu, foi exatamente o que você falou, a gente viveu intensamente. Mas foi ótimo, sabe? Tipo, valeu a pena cada segundo, então. Cara, muito bom. E o teu intercâmbio pra Disney, como é que foi? Que idade tu tinha naquela época? Pra Disney eu tinha 22 ou Não 21. faz muito tempo, não faz muito tempo. Vou fazer 28. E como é que foi essa ideia? Tinha também algum programa na escola, na faculdade, que incentivava isso? Como é que foi? Fiquei curiosa. O da Disney, eu tinha uma colega minha que tinha estudado comigo na escola. E aí eu só tinha ela no Instagram, assim, sabe? Se mudou, mas você tem ela ali. E eu vi ela fazendo. E aí eu vi, ela postou que ela tinha passado e tal. Aí eu dei uma fuçada, ela foi comentando nos stories. Ela era blogueira, hoje ela é blogueira mesmo, naquela época ela já começava assim. E aí eu vi ela fazendo, falando, daí eu fui fuçar. E aí eu vi como é que fazia pra se inscrever pro programa do ano seguinte. Uhum. E aí me apliquei pra fazer. O do ano seguinte tem todo um processo seletivo chato, assim.
Porque é concorrido. Todo Eles mundo têm quer. prova de inglês também, de certo, né, pra fazer ou não? É assim, primeiro você tem que. Normalmente o processo seletivo. Agora deu uma mudadinha por causa da pandemia, né? Aham. Tipo, eles pararam durante os 2 anos de pandemia e voltaram agora esse ano, agora no final do ano. Mas normalmente no começo do ano, em abril, maio, você tem que se inscrever numa palestra tipo, no meu caso, eu me inscrevi numa palestra que acontecia em São Paulo. E a palestra abria, tipo assim, dia 11 às 10 horas da manhã. E 10h05 tinha acabado as vagas. Então Nossa. era uma coisa meio comprar o show do Justin Bieber, assim, sabe? Nossa. Que todo mundo tinha grupos no Facebook. Sim. E que você ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E quem conseguia se inscrever na palestra e filas de espera. E aí a gente ia pra palestra em São Paulo, assistia a palestra e fazia a primeira entrevista. Que era em português e em duplo ou trio. Uhum. Depois disso, se você passasse, você ia pra segunda entrevista, que era em São Paulo, já no escritório da Disney, em inglês individual. Uhum. E aí nessa você inclusive já botava, tipo, o tipo de. Porque era pra trabalhar na Disney, nos parques, e aí você elencava os jobs que você queria fazer de mais quero e a menos quero. Entendi. E podia escolher entre Miami e Califórnia ou não? Não, era só Orlando e pra Califórnia? Orlando. Eles têm um programa pra Califórnia também, Uhum. mas é bem menorzinho, assim, só umas Uhum. pessoas, tipo, 10 pessoas, esse vai 1 milhão de pessoas. Uhum. Então, o da Califórnia ia menos tempo, tem outros trâmites, Sim, sabe? sim. Esse é pra Orlando mesmo. Até porque é um complexo bem maior, né? E aí, você faz a segunda entrevista em São Paulo, e aí você recebe o e-mail pra saber se você passou, se você tá na lista de espera, e aí Uhum. depois você recebe se você passou pra uma das 3 datas que vão. É todo um rolê que todo mundo que vai, sabe, assim, e adora. A Paula também foi, daí no ano seguinte, depois, Caramba. então... Vocês já eram amigas naquela época? A gente se conhece desde a escola do Catarinense, da escola do infantil. O Catarinense é a escola daqui, né? Nossa. Da escola do primário, assim, sabe? Não de ser melhores amigas, mas de tipo, sabe? A fulaninha daquela sala. Aham, Então a aham. gente sempre cresceu juntas, assim. E aí depois, quando a gente saiu da escola, a gente formou um grupo de amigos bem grande, assim, de umas 20 pessoas, que se uniu e tava eu e a Paula nesse grupo. Então a gente continuou mantendo contato. E a gente fez a mesma universidade depois. Não na mesma sala, mas no mesmo complexo, assim. Então, a gente acabou se mantendo o contato. E aí, eu fiz esse intercâmbio pra Disney. E meio que, a gente brinca que eu fui a Trailblazer, assim, desse da Disney. Que nem um monte de amiga minha fez depois. Cara, é muito legal. Tem limite de idade? Eu nunca pesquisei. Tem que estar na universidade. Ah, Mas não putz. tem limite de idade. Porque eu lembro que teve um ano que foi a mãe e a filha. Ai, que legal. Fazer. Cara, então, eu fiquei com vontade de Tem fazer, gente mas eu que teria que fazer entra universidade só de em novo. curso online, assim, juro. A galera é fissurada em ter a experiência. Sim. É bem legal. Tem prós e contras, Aham. assim. Mas Quais são os muito prós e boa. quais são os contras? Os prós e contras da Disney eu fui muito na mentalidade de aprender, eu já tinha ido pra Disney antes, então eu sabia que eles tinham, eu fazia administração, então eu sabia que eles tinham essa excelência no atendimento, e eu queria saber de onde é que vinha isso, como isso funcionava. Ah, tu foi com um olhar de marketing já, então. De Não foi administradora, só algo, total. tipo, pra aprender inglês, etc. Não, eu fui total, até porque, tipo, pra aprender inglês, meu pai ia me matar, ele não ia pagar passagem, sabe? Ele ia falar, não, já paguei anos de aula de inglês, aprender inglês. Não, então foi bem pra eu quero saber como é que funciona, como é que é o treinamento de funcionário, como é que é esse esquema aqui. Então foi muito pela curiosidade de saber como é que eles faziam a mágica acontecer. Então eu fui nessa mentalidade, e eu sou uma pessoa mais cética, assim, digamos. Então era muito engraçado de chegar lá e que eu tava com essa mentalidade, mas todo mundo vai muito por ser apaixonado pela Disney. Ou porque a primeira vez tá indo, é uma oportunidade. Então, tem um treinamento famoso deles, que é o primeiro dia assim, de treinamento, que é todo mundo junto, independente da sua área, do seu cargo. E eles fazem uma lavagem cerebral que é incrível. E tu assim, não caiu nessa lavagem Não, cerebral? a galera chorando ao redor, sabe? E eu olhava e ficava, meu Deus, anotando assim. Meu Deus. Então foi uma experiência pra administração muito enriquecedora, assim, de tipo, caraca, como eles conseguem fazer isso, sabe? Então, de fazer a galera se emocionar e chorar, porque tudo é muito voltado. Então, eu aprendi sobre os básicos também, as 4 keys, que a galera até fala em livro de administração, que eles têm as 4 keys de cultura organizacional, que tudo é através das 4 keys, e eles são muito através, essa mágica acontece muito porque eles fazem essa lavagem cerebral, estimulando você a, tipo, olha, porra, se a pessoa tá vindo lá da PQP até a Disney pra ter um dia incrível, você vai fazer o dia dela não ser incrível por causa de um problema pessoal seu,
é sério que você não vai fazer? Ela tem um dia maravilhoso? Nossa, Então vem sim. muito desse lado, entendeu? E aí Aham. era nível assim, daí o vídeo, né? Era nível, tipo, pegar o funcionário da Disney ajudando uma criança com deficiência ali, sabe? Era bem apelativo. Sim. E a galera chorava e se emocionava. Então eu entendia isso, que era muito de tipo, pô, você vai deixar. A lavagem cerebral era não fazer pela Disney, era fazer pelos clientes, pelos guests, até que eles chamam, né? E aí, tanto que, quando você começa a trabalhar lá, pô, eles pagam mal, tem um monte de problema. Então a galera odeia a Disney quando começa a trabalhar. Então era um hate pela empresa, mas tipo, eu não vou deixar isso afetar o cliente que tá vindo aqui, sabe? Então, no máximo, acontecia uns hates, tipo, como a gente tá nos Estados Unidos, como brasileiro, especialmente, imigrante, né? Tem um hate de preconceito. Então, óbvio, então tinha gente escrota que aí você, então esse guest eu não vou me comover. Aham. Mas a maioria era muito, não, eu tô fazendo isso pelas crianças, tô fazendo pela mágica, pela experiência dele ali. Foda-se a Disney. Aham. Então, funcionava muito. Então, é bem interessante e tem muita coisa que é aplicada. Então, aqui você estuda de treinamento em todas as formas. Então, era escrita, era vendo, era falando. É bem dinâmico e foi bem legal pra aprender. Então, esse é o maior pró, assim. Foi muito um aprendizado muito grande. E os contras são, é um trabalho difícil no sentido de desgastante. É um trabalho pra jovens. Atendimento ao cliente, né? É complicado. Depende. Tem vários cargos que você pode cair. Eu trabalhava na loja, eu trabalhava como atendente de loja, no Magic Kingdom. Que era o melhor, eu era tipo a High Society, sabe? Que todo mundo queria, porque era mais de boas. Sim. E mesmo assim, eu fazia shift de 14 horas em pé, que não pode encostar. Nossa. Mas Não pode isso? Encostar. Com Caraca. 14 horas, quer dizer que eu tinha um break de meia hora pra almoço e Uhum. 2 de 15 minutos. Nossa, não sabia Então, que era tipo assim, possível isso. Eu admito que cada estado dos Estados Unidos tem uma lei diferente, né? Tipo, na Califórnia deve ser diferente, eu acho. Não sei, tô falando besteira. Não, Mas enfim, vou pesquisar aqui e os depois eu shifts coloco são pra parecidos, vocês. mas eu sei que na Califórnia tem um salário mínimo maior. Porque a gente ganhava o salário mínimo, então a gente ganhava o mesmo. O funcionário da Disney ganha o mesmo que um funcionário do McDonald's. Sabe? As pessoas não sabem disso lá. Então, ninguém é valorizado ali. Tinham milhões de regras extremamente rígidas, tanto com uniforme, com posicionamento. Se você tirar o celular do bolso, demitido. Nossa. Sabe? Eu E fico claro, curiosa pra saber como é que tá agora, depois dessa, né, The Great Resignation, todo essa movimento Sim. pós-pandemia, que as pessoas estão procurando uma qualidade de vida, melhores salários e melhores empregos, né? Tô curiosa pra saber, vou procurar alguém que não, passou deve por tá diferente. experiência agora. Sim. Interessante. Mas é prós e contras, mas foi muito legal. Uhum. E é muito legal falar sobre, sabe? É um assunto que você Sim, fala eternamente, sim. Disney. Eu podia ser só sobre esse podcast. Alguns anos atrás, eu queria ser Branca de Neve. Todo mundo pergunta, pode ser princesa? Essa é a pergunta. Eu cheguei a pesquisar e eu não tinha altura suficiente. Eu acho que tem que ter uns 60 ou uns 50. Eu não lembro agora, mas eu não tinha a altura certa. Então eu preciso saber dançar e cantar. E eu falei, já era. Eu pensei que fosse só lá bater foto com as crianças, mas não é assim, gente. Não, a gente, nos cargos pra intercambista, não só brasileiro, mas todos no geral, você pode ser pode ser atendente, pode trabalhar em lanchonete, mas pode ser personagem de fantasia. Então, tinha vários amigos que eram se o cobre Pooh, inteiro. o Tigrão. Entendi. Então, eu tinha o Mickey. Vários. Se tu for pra Disney, com certeza você encontra o Mickey brasileiro. Inclusive, uma das perguntas clássicas também pra quem trabalhou na Disney é quantos Mickeys tem? E aí, essa, tipo, todo mundo, só um. Mas, sim, muitos amigos eram personagens. Interessante. Normalmente são pessoas que já trabalham com teatro, que são muito desenvolturas e tal, que não precisa ter um inglês muito bom, sabe? Então, que não pode falar nada, né? Não Se fala você nada. falar, deve estar demitido também. Não, exatamente, não fala nada, é só por sinais. Então, sim, você pode ser esse tipo de personagem, mas o personagem de face character, que eles chamam, é só americano. Só pode ser americano nacionalizado e tal, lá, e tem essas alturas. Então, por exemplo, mesmo pra personagem de fantasia, é a altura. Então, a altura do Mickey, todo mundo sabia, era tipo, a altura do Mickey é até 1,64, se não me engano, uma coisa assim. E a altura do Tigrão, ou você tem que ser Mickey, tipo, até 1,64, ou era a altura do Tigrão, que era tipo, 1,70. Então, quem é no meio, tipo, eu tenho 1,65, se eu não me engano, o meio ali nunca vai ser personagem. Porque ou você é os baixos, ou você é os altos. Sim. Olha só, cara, que loucura, cada detalhe. Então agora vamos falar sobre a Não Tenho Roupa. Mas conta pra gente como que foi a ideia da Não Tenho Roupa. Você comentou que você conheceu a Paula já lá na infância, né? Como que foi esse reencontro aí de decidir trabalhar juntas?
Então, Eu Não Tenho Roupa nasceu muito de uma ideia nossa, de uma necessidade. Então, era um dia procrastinando, eu queria ter uma roupa nova, queria poder usar alguma coisa diferente. E é o que eu sempre falo, eu tava lá querendo usar um vestido pro meu aniversário, que eu sabia que ia ser muito marcante, que eu ia usar poucas vezes. Eu já tenho outras coisas paradas no armário, sabe, com etiqueta. Mas, putz, eu trabalho tanto, eu queria tanto ter uma roupa nova, mas não, tu não precisa, mas eu mereço, sabe, aquele dilema. E aí eu pensei, e se eu pudesse alugar? Eu ia poder usar uma vez, mas eu ia ter roupa nova, não ia ser tão caro, então eu ia ter esse benefício. E aí eu pesquisei, na época já existia uma americana bem grande, que é a Rent the Runway, que existe até hoje. Uhum. E aí ela tava já fazendo, então eu fiquei bem feliz, de tipo, putz, tem alguém que tá fazendo isso nos Estados Unidos, então quer dizer que que dá certo. Sim. E aí eu vi que aqui no Brasil tinha bem poucas. E aí a Roupa Tech é uma das mais tradicionais em São Paulo. Acho que foi a primeira que eu ouvi falar. Eu comecei a seguir a Thaís Farage alguns anos Aham, atrás. a Thaís- E aí ela foi pra uma viagem pra Namíbia. E ela só usa preto. E ela queria uma Sim. viagem, roupas claras, pra viajar pra um lugar mais quente. Aí ela foi na Roupa Tech. Eu falei, nossa, que legal isso. Foi a primeira vez que eu Sim. ouvi falar, assim, de aluguel de roupa casual, né? Eles são os pioneiros aqui no Brasil. Uhum. Então tinham bem poucos, mas ao mesmo tempo tinha um grande nos Estados Unidos, então foi uma coisa positiva. E aí eu mandei mensagem pra Paula, porque a Paula já é, como eu falei antes, ela era essa minha amiga do meu grupo de amigos, que não era muito próxima. Então ela não era minha melhor amiga, mas ela era uma amiga minha próxima e que eu sabia que fazia administração também. Então, eu sempre falo que isso que é uma vantagem. Eu acho que ia ser muito difícil ter um negócio com uma melhor amiga. Muito complicado. Porque a gente era muito amiga, mas ainda tem uma relação fácil de empresa, sabe? Então, quando eu cheguei pra ela com a ideia, normalmente a melhor amiga vai pegar e vai falar, ai, amiga, que legal, irado, não, vai dar super certo. E com ela foi o oposto, foi muito mais de ela já me trazer problemas. Então, tá, mas como é que vai fazer pra lá? Vai, como é que vai fazer isso? Então, foi muito mais questionadora nesse sentido. Então, foi muito bom por causa disso. Que daí não tinha essa visão tão enviesada de, não, amiga, vai dar certo. Então, esse foi o ponto positivo. Foi daí que começou. A gente começou em 2018, daí fazendo pesquisa. Pesquisa, muita pesquisa. Daí a gente, como as duas vieram da DM, a gente trouxe isso de entrevistar pessoas, formulário, entrevistinha, falando com cada uma. Todo um rolê. E aí depois em 2019, a gente abriu o Instagram, maio ali, até pra se comprometer. Sim. A Paula tava no intercâmbio na Alemanha. E eu trabalhava em outra empresa. E aí a Paula até ia ficar 1 ano, a gente só ia lançar Não Tem Roupa no ano seguinte. Uhum. E aí começaram a aparecer outras startups nesse sentido em São Paulo. E a gente, não, acho que é o time do mercado. Vamos fazer agora? Uhum. A Paula voltou antes, eu saí do meu emprego. Ela voltou antes só por causa do Não Tem Roupa. Só por causa do Não Tem Roupa. E eu saí do emprego também só por causa do Não Tem Roupa. Então foi tipo, não, eu saí do emprego, ela voltou. E aí a gente abriu em agosto. E a gente teve 1 mês. E aí a gente abriu o aluguel em setembro. No comecinho de setembro. Quanto tempo que foi essa pesquisa do Foi início? bastante. A gente ficou um bom tempo pesquisando, porque o primeiro foi assim, eu falei com a Paula a primeira vez, acho que foi tipo junho de 2018. Então foram 6 meses ali, o segundo semestre inteiro de 2018 só pesquisando. Sabe? E aí daí a Paula foi pra Europa, eu tava no outro emprego, e aí a gente começou a fazer conteúdo pras redes sociais. Beleza, mas aí a gente abriu em setembro. Então foi demorou um tempo assim, sabe? Uhum. E aí vocês abriram loja, a NTR nesse espaço de agora ou era outra loja? Não, a gente começou MVP, mínimo produto viável. Então a gente fazia na minha casa, com as nossas roupas. E a galera ia até lá, na tua casa, e teus pais ficaram de boas. Sim, horário marcado, assim, sabe? Era um volume bem menor. Então, mas a gente precisava saber se isso ia funcionar ou não, se era um teste, né? Então a gente começou com um minimosíssimo investimento, acho que foi tipo R$4.000, pra comprar mais umas roupas pra completar o que a gente já tinha. Ter roupas bem atuais, assim, esse sempre foi o objetivo, ter uma tendência bem atual. Embalagem, etiqueta, máquina de cartão de crédito, arara, cabide. Foi isso que a gente comprou. E aí essa parte de logo, tudo vocês que fizeram no início? Aham. Não, a gente que fez, a gente que inventou tudo. Porque foi realmente, tipo, a gente tem R$4.000. Sim. E agora a gente... R$4.000 total, não de cada uma. A gente tinha muito pouco dinheiro. E aí foi isso, sabe? E aí a gente fez isso, e aí a gente começou a alugar pra ver se ia funcionar. Aí a gente até conseguiu fazer. A gente fez o primeiro shoot na minha casa, assim, bem amadorzão. Daí a gente conseguiu pagar um shoot ainda. Com dinheiro, de tipo, não conseguimos mais um pouquinho, e aí agora a gente conseguiu pagar um shoot, uma fotógrafa, um estúdio, alguém pra dirigir. Hoje a gente dirige o shooting, mas naquela época a gente não sabia como fazer. Então a gente conseguiu ainda pagar esse shooting. Esse foi aquele do supermercado, eu lembro que eu vi um Não, dele. esse a gente fez sozinha, esse Cara, foi uma ficou muito amadorzão. legal. O shooting que a gente fez num estúdio com uma agência com a Sassi, aqui de Floripa, que são incríveis,
foi que tem um fundo branco, a gente usa essas fotos pra catálogo até hoje, assim, sabe? São fotos que... Porque como muita roupa era nossa, a gente não tinha as fotos oficiais que a gente pudesse usar, sabe? A gente precisa ter foto de direito autoral. Aí a gente pegou e esse shooting ajudou a gente nisso. Porque hoje, as marcas não tem roupa, são marcas parceiras. Então eu posso usar as fotos delas. Isso é ótimo pra gente. Sim. Então a gente faz shooting muito mais pontual. E não com recorrência. Aham. Então, esse shooting foi pra isso, sabe? Pra ter fotos decentes. E voltando pra trás, tem alguma coisa que tu acha que vocês deveriam ter gastado mais ou menos esses 4.000 reais? Tipo assim, ou tu acha que vocês gastaram com as coisas certas? Eu acho que foram com as coisas certas. Não consigo pensar assim, tipo, Uhum. não. Porque era o mínimo, sabe? Sim, sim. Não tinha... O mais caro de tudo foi o shooting, Uhum. mas foi um ótimo investimento no sentido que, tipo, a gente não saberia como dirigir aquilo naquela época. A Sim. gente não saberia nem como contratar fotógrafa, modelo, então elas super nos ajudaram, sabe? Hoje a gente até consegue dirigir sozinha, mas eu ainda contrataria a Sassi de novo, porque elas são super criativas, sabe? Então, não, o mais caro, que o nosso maior investimento daquele momento foi isso e valeu muito a pena, sabe? São fotos que a gente usa até hoje. Então, não, eu acho que foi o que a gente tinha que fazer. Tanto que a gente demorou muito pra ter uma logo bonita, uma identidade visual. Porque era uma coisa mais cara que a gente não tinha como pagar. Então foi depois, quando a gente recebeu o primeiro investimento, que daí, não, vamos fazer uma identidade visual decente. Muito bom, muito bom. Tá, e então veio a pandemia, e aí vocês tiveram que parar a loja física, né? O que fez vocês não desistirem e não pararem de postar conteúdo nas redes sociais? Porque foi aí um longo caminho, né, até retomar a NTR física. Qual foi a motivação de vocês? Então, acho que como a gente começou a alugar em setembro, isso foi 2019, e aí, março veio a pandemia. Então foram 6 meses. E tava tudo indo super bem. Então, pra gente, a motivação foi, esses 6 meses não vale do teste que eu queria fazer. Eu não vou parar agora, porque daí eu vou, tipo, sabe, eu quero pelo menos testar. A gente sempre foi muito realista com a Não Tenho Roupa. Então, pra gente foi tipo, putz, eu nem testei. A gente podia, se não der certo, a gente parava sem apego nenhum, sabe? Eu amo isso aqui, mas a gente faz pra vender. Esse é o objetivo como empresa, como startup. Então, não deu certo, próxima. Eu sempre falo, a Não Tem Roupa não é o negócio da minha vida. Vão ter vários negócios, sabe? Cara, eu acho muito incrível. Eu ouvi vocês falando em outros podcasts disso já. E, cara, é muito assim, maturidade, desapego de uma empresa, sabe? Que é a cara de vocês. É muito louco A gente isso. é realista, eu acho que isso vem muito da administração. Ajuda muito a gente ter esse pé no chão, sabe? Eu tô aqui já, meu Deus do céu. Eu preciso fazer um curso de administração, de marketing, tô ficando louca eu já. recomendo muito porque abre muita porta, sabe? A gente podia ter ido pra vários lados, então isso foi muito legal. Então, pra gente, foi esses 6 meses, putz, eu não consegui testar ainda, que injusto. E a gente tinha muito privilégio, sabe? Putz, a gente tem muito privilégio até hoje. Então, a gente podia ter, a gente não tinha custo fixo, então a gente não tinha funcionários, então vamos parar, vamos ficar sossegado aqui. A gente morava com os nossos pais, não tinha filho. Vocês não tinham alugado uma sala ainda? Não, a gente tava prestes a fazer isso. Mas que não bom tinha então, feito. né? Exato. Porque se tivesse fechado um contrato, ia ser mais difícil. Tava ferrado. Então a gente tinha um monte de privilégio. E a gente, não, então beleza, não vamos ignorar, vamos aproveitar isso. Que a gente não tem essas amarras. E eu queria muito essa vontade, não, eu quero poder testar de fato, de verdade. E aí a gente ficou 1 ano só fazendo conteúdo nas redes sociais, porque tipo, então tá bom, a gente tava na pandemia, então esse era o nosso emprego, a gente tinha saído das outras coisas, ninguém ia contratar a gente naquela hora, a gente morava com os nossos pais, então, tá bom, vamos ser pobre, mas vamos pelo menos aprender alguma coisa, sabe? Sim. Então Não Tem Roupa era muito nosso laboratório. Então a gente ia fazendo curso, que era o que dava pra fazer naquele momento, e botando em prática. Curso, bota em prática, curso, bota em prática. E aí foi isso que daí ela foi crescendo e aumentando a comunidade, a gente ficou quase 1 ano fazendo isso. Caramba. E aí a gente acoplou um novo sócio, um sócio desenvolvedor. O Mário. E eu ouvi sobre ele no podcast da NutraCast. Sim, o Mário famoso. E aí a gente conseguiu, aí ele veio e agregou super pra gente, lançou o site no começo de 2021. E aí começou a desenvolver, e inclusive a gente lançou primeiro sem um checkout, era pra finalizar pelo WhatsApp, então a gente foi também fazendo do jeito que dava, sabe? E aí as coisas foram evoluindo, aí começo de 2021 a gente recebeu o primeiro investimento, e aí foi ali metade do ano, assim, em maio. E aí em outubro a gente abriu aqui. Eu fico também curiosa pra saber como que é isso do investimento, né? Eu ouvi que o investimento foi de família e amigos no início. Deu um medinho, assim, de, putz, agora tem um investimento, tem dinheiro de outras pessoas, eu vou ter que dar mais o meu sangue ainda por esse negócio. Eu, às vezes, tenho esse medo com o podcast, sabe? Tipo, agora é meu hobby,
Sim. Ainda não faço dinheiro, mas vou fazer. Mas de quando, tipo, tiver, sei lá, algum investimento ou algum patrocinador, de ter algum medinho assim de, ai meu Deus, agora eu preciso, tipo assim, trabalhar loucamente e fazer dar certo esse negócio. Eu acho que deu e não deu. Não sei, não tô falando pela Paula, né? Mas pra mim, é que tem uma mecânica de tipo assim, o investimento, sempre que o investidor tá fazendo isso, ele sabe que aquele dinheiro ele pode queimar. Sim, startup, esse basicamente é o conceito, Exatamente. né? Então, e ao mesmo tempo não foi um investimento milionário, imagina, foi minúsculo investimento, até perto do que a gente, daí agora tá na segunda rodada, é um investimento já bem maior, mas ainda também não é um investimento milionário, então assim, não, eu sabia que era um valor pequeno, sabe? Valor pequeno, eu sei que todo mundo aqui sabe que pode queimar esse dinheiro, e como a Não Tem Roupa é uma startup, mas ela tem uma característica que é diferente e que é positiva. A gente já faz dinheiro, a gente não só queima. Eu sabia que a gente ia fazer algum dinheiro, sabe? Então, mesmo que eu estivesse fazendo, era um investimento pra gente se manter por 6 meses ou um ano, não lembro agora. A gente já tava faturando. Então, ia voltar de alguma forma, sabe? Então, não, tava tranquilo, assim. Pra mim foi muito mais, tipo, finalmente agora eu vou poder testar, do que eu ter o medo disso. Foi muito mais, tipo, não, agora eu posso fazer o que eu quero, entendeu? Tipo, agora eu vou conseguir fazer o meu Entendi. teste. Então, esse medo até que eu não tive tanto. Entendi, legal. Curioso, fiquei curiosa. Tá, eu também tenho uma pergunta pra ti sobre as redes sociais, né? Eu ouvi de você e da Paula já que vocês se consideram pessoas que não são muito ligadas em redes sociais, têm dificuldade pra fazer vídeo e tudo. Como que vocês aprenderam isso e fazem muito bem? Também como fazer conteúdos, como abordar conteúdos polêmicos, necessários na moda, de uma forma muito correta, sem ser cancelada, digamos assim. Eu tenho vocês como referência e também sempre tive o Obvious, da Obvious Agency, como referência, que vocês conseguem trazer conteúdos muito importantes, mas que, se você falar de uma forma errada, pode surgir muita interpretação errada, ou até mesmo a gente falar, escrever de uma forma que não seja legal e tal. Como que vocês conseguiram fazer isso? Foi um aprendizado? Ou desde o início vocês já tinham essa preocupação? Ou foram aprendendo? Então, desde o início a gente sabia que o nosso estratégia ia ser inbound marketing, que é essa coisa de fazer conteúdo para as pessoas virem até você. Por isso que a gente abriu o Instagram primeiro. E a gente também sabia que a Não Tenho Roupa era pra ser a sua melhor amiga. Então a comunicação tinha que ser dessa forma, sabe? Então a gente sempre foi a ideia ser um quarto. Antes de fazer qualquer coisa, antes de ter um nome, a gente sabia que ia ser um quarto. Então tinha algumas coisas que a gente já sabia, que nos ajudavam muito. E eu e a Paula, a gente não gosta muito de aparecer, então a gente é muito do backstage. Só que como a gente trabalha com marketing, então a Paula até um pouco menos, mas eu sou muito heavy user. Eu não acredito que alguém consiga trabalhar com marketing hoje, desculpa galera, sem ser heavy user de rede social, sabe? Eu acho muito difícil, tipo, a pessoa tem que estar dentro ali, eu acho que dá, mas vai ser muito mais foda, sabe? Muito mais disso. Então a gente usa muito as redes sociais. O que a gente não usa tanto é de postar tanto. Então, a gente posta muito pouco. A Paula posta quase nada. Então, eu acho que ela usa bastante também, mas não posta muito. Sim. Então, o nosso desafio era justamente aparecer no sentido de postar, sabe? Então, a gente usa muito as redes sociais, então tem essa diferença que eu acho que é importante. Mas pra gente foi um desafio. Com certeza, desde o começo até hoje sabe? Uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu odeio fazer vídeo. Não me sinto nem um pouco confortável. Mas tem que fazer. É a parte chata do trabalho, sabe? Todo mundo tem essa parte chata. A minha é essa, sem dúvida. Então, amanhã, quarta-feira, o dia que a gente grava Rios, é o meu pior dia, sem dúvida. E que para outras pessoas podia ser super legal, sabe? Eu prefiro muito mais a reunião, eu prefiro a planilha do que fazer isso. Mas o que eu posso fazer? Analisar os dados do Instagram, de tudo. Sim, eu prefiro essa outra parte, assim. Mas vem muito disso, de ser uma coisa que já tava dentro da gente e a gente ultrapassar, sabe? Sim. Tipo, não, mas eu tenho que fazer. Eu vou fazer. E sobre falar sobre esses temas polêmicos, como que vocês fazem? Vocês conversam uma com a outra, mandam pra roda de amigas perguntando? Às vezes eu faço isso, tipo, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, isso aqui pode soar estranho. Sim, eu acho que é muito importante ter sempre essa segunda opinião. Então, era muito bom. A gente sempre, que é um tema polêmico, a gente se mandava. Hoje até menos, assim, mas a gente sempre se mandou um texto polêmico antes. E tanto pra saber a opinião da outra, nesse sentido de, tô falando merda, quanto até pra melhorar a escrita. Tipo, não, acho que começa com isso aqui, vai ser melhor. Eu acho que a minha escrita evoluiu muito quando eu não tenho roupa, sabe? Hoje eu faço o curso que eu tô fazendo atualmente é de escrita, que eu nunca tinha feito.
mas porque evoluiu muito, e aí eu, tipo, não, quero fazer um curso sobre isso. Mas foi muito dessa prática. E é, assim, a validar isso antes. Eu acho que é muito de a gente pega as pautas das coisas que a gente tá falando entre amigas. Então, eu não mando pras minhas amigas, mas as pautas eu tiro de lá. Aham. Aí, antes de escrever qualquer texto, a gente super gosta de pesquisar sobre ele, ver o que outras pessoas falaram, pra pegar vários pontos de vista. Então, às vezes, muitas pautas polêmicas vinham da caixinha dos stories, em que a gente faz o Polêmicas Fashion na segunda. Daí as pessoas mandam a polêmica. E aí a gente bota ali as melhores que a gente escolhe ali pra enquete. E aí chega muita resposta na direct. E é muito interessante porque daí chegam as respostas dos dois lados. Sempre. Então, Sim. muitas das vezes eu tinha uma opinião e aí eu li as mensagens na direct e aí, tá, na real eu acho que mudei minha opinião. Então aquilo já ia me ajudando a formular o texto que eu ia pra botar no feed, entendeu? E pesquisa sobre aquilo. E aí sempre, eu acho que pra gente, como o nosso arquétipo, ali, nosso posicionamento era ser melhor amiga, pra gente era muito assim, tô expondo a minha opinião, mas como diz já o Grande Mamilos, é construir pontes, né? Não provar pontos. Então, era muito tipo, ó, essa aqui é a minha opinião. E sempre, você pode ver todos os textos, o que você acha dessa opinião? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Então, essa é a minha. O que tu acha sobre isso? Vamos conversar? Então, Muito tá ali bom. pra formar diálogo e não pra bater na tecla, sabe? Aham. Então, isso também é uma coisa que veio desde sempre por esse posicionamento. Então, isso sempre ajudou elas. Mas a gente já levou hate, tá? Não se engane. Então, de vez em quando chega, se um post viraliza, vai chegar alguém que com dificuldade de interpretação de texto. E que vai dar hate, vai acontecer, mas a gente. Vocês são muito de boas tranquilo. comigo? Como é que vocês lidam com isso? Lidaram com isso? Eu Das sou vezes bem que tranquila com aconteceu? isso, não. Eu sou bem tipo, deixa a pessoa aí. E às vezes são pouquíssimos, né? Lá, tipo, entre 500 Sim. comentários tem um, aí tu pensa, Não é não vale a muito. pena. E eu sempre respondo. Então, a Uhum. Paula se incomoda um pouco mais com isso. Eu acho que ela fica mais chateada. E aí, pra mim, é mais tipo assim, não. Daí eu normalmente sou a pessoa que respondo, a pessoa, olha, tá bom. E vou lá e tal. No máximo, às vezes, então, eu removo ela dos seguidores, tipo assim, então tu não vai seguir, não vai Sim, ganhar meu conteúdo de graça. exato. Sabe? Pra mim é mais isso, tipo, porra, não, então eu não vou te dar meu trabalho. Sai Aham. daqui. Mas é muito tipo, não, tá. Eu acho que entre as minhas amigas, eu sou sempre essa pessoa mais boazinha de tipo, vai que ela tá num dia Ai, ruim. sim. Não sei o quê. Então eu meio que passo um pano ou, tipo, fecho o olho, sabe? Aham. Tipo, tá bom, tá bom. Tinha um cara que trabalhava comigo lá na Malve que ele falava, quando vinha uma estampa mal estampada, ele falava, esse aqui o cara não tava no dia bom, Sim, brigou com a família, foi lá, estampou meio forte o negócio, deu sim. errado. Mas eu adoro muito uns posts que a Camila Coutinho faz no Stories, quando tem um hater, ela responde, tipo assim, super ironicamente, engraçado, e aí posta lá e fala, gente, é assim que eu lido, são poucos os haters, mas é assim que eu lido. E a pessoa geralmente não responde quando eu mando uma coisa engraçada de novo pra ela, porque ela queria briga, tu não deu corda e não deu certo, né? Mas uma vez eu ouvi também a Marcela Ceribelli falando num podcast, não lembro qual agora. Ela tava falando que, assim, um dos segredos é sempre fazer perguntas. E eu lembro certinho de quando eu comecei a seguir Não Tenho Roupa. Foi a Lê Michels, da Letícia Michels Atelier. Sim, nossa marca parceira. Marca lá da minha cidade, sempre falo dela. Ela repostou um post de vocês perguntando por que marcas pequenas são caras? Era uma Sim, pergunta. isso, aham. Aí vocês respondem, não são. Eu falei, caramba, como que eu não conhecia esse perfil antes? Sim. Não, mas pra esses conteúdos de textos mais densos, a chamada é muito importante. Uhum. Então, inclusive, fica refazendo, sabe? O primeiro não deu certo, só refaz a chamada e vai de novo, e vai de novo. Uhum. Então, não, com certeza, essas perguntas são ótimas dicas, assim, de como começar uma discussão. Sim. Cara, uma coisa que eu me cobro muito é essa coisa da produção de conteúdo, né? Eu defini que a minha meta básica é lançar um episódio de podcast por semana. E aí, o Instagram, eu vou fazendo conforme dá. Mas eu já tentei várias vezes seguir o manual de vocês. Era um e-book com a Pocket. Eu tentei fazer várias vezes já, agora eu vou tentar mais uma vez, vai dar certo, gente. Eu tenho que conseguir fazer esse conteúdo pra crescer as redes sociais. Ele tá até desatualizado já, porque já faz tempo, internet, tipo, Mas é passou muito 2 bom aquele meses, tá e-book. desatualizado. Tem disponível ainda pra download ou Eu não? acho que no site da Pocket tem. Tá. Vou colocar na descrição pra galera. Eu acho que no site da Pocket tem. Eu não tenho certeza se tem no nosso site ainda. Justamente porque daí ficou desatualizado, sabe? E eu gosto de, tipo, fiquei com medo, não, aqui já faz mais de um ano, vai fazer 2 anos, então... Sim. Porra. Mas
foi muito legal, com certeza era tudo que a gente acreditava naquele momento, mas é difícil mesmo, sabe? A gente sempre fala isso, é fácil pra gente, porque virou processo, então é um processo dentro da empresa, e porque já era o que eu sabia fazer. Entendi. Então, Já fazia como freela algumas vezes isso, né? Eu tava te stalkeando do LinkedIn, eu vi que você já fez freelance também. e era como eu falei no início, eu sempre só trabalhei com isso, entendeu? Então, já era o que eu trabalhava, muito mais do que, tipo assim, pensa que no seu caso, você tá sempre estudando sobre moda, e aí o marketing é uma outra, é um além, né? Sim. O podcast é um extra. Aham. Não, pra mim não. Então, tipo, o que eu já tô estudando sempre é o marketing. Sim. Então, Mas o que eu ouço muito falar também de algumas pessoas do quão difícil que é criar pra gente. Tem muitas amigas minhas que fazem freela e aí elas falam, cara, quando eu pra uma outra empresa eu consigo criar uma coleção maravilhosa do nada e quando é pra eu fazer pra mim, uma coleção pra minha marca, não sai o negócio. no marketing eu acho que é mais fácil fazer pra si, porque você tem mais liberdade, entendeu? Em que sentido? No sentido que, por exemplo, como eu atendo alguns clientes, às vezes você chega com a ideia e a pessoa, mas tem isso, mas tem aquilo, mas ninguém tá fazendo isso. Mas, sabe? Tipo, tem muito mais, mas. E quando é pra entendi. você pode simplesmente fazer trilhões de coisas ao mesmo tempo Sim. e só ir lá e vai fazendo. Então, e o marketing na rede social é isso, é teste. Entendeu? É o que eu sempre falo, a Não Tem Roupa chegou num ponto hoje que eu já sei quais conteúdos que minha audiência vai gostar. Eu já sei disso, qual que vai dar certo, qual que vai dar errado. Então, por que eu faço ainda 3 posts por dia de vez em quando, sabe? Um post, caralhada de post. Eu podia fazer só uma vez na semana que eu ia saber qual acertar. Mas é porque uma minha métrica hoje de sucesso, uma delas, é viralizar. Porque eu quero sair de Floripa. Quero sair desse ambiente, assim, né? Então, viral me ajuda nisso. E pra viralizar é difícil pra caralho. Então, eu pego e eu tenho 3 tiros, pelo menos 2 a 3 tiros por dia. Pra ter isso dá 10 a 12 posts por semana, um monte de coisa. E quanto mais eu vou fazendo, mais chance eu tenho de acertar. Então, às vezes pode ser difícil pro seu próprio negócio, que daí você não se compromete. Daí você só quer, tipo, não tá perfeito ainda. E quando é pro cliente, meio que, tipo, eu tenho que mandar pro cliente, né? Sim. Já. E hoje, qual é o estado que mais segue vocês no Instagram? São Paulo. São Paulo, o meu também é São Paulo e Santa Catarina, né? Porque a gente é daqui. O meu é São Paulo, Rio e Floripa. Que legal, cara. E qual que é a peça mais alugada da Não Tenho Roupa? Depende do mês. Então, como entra peça todo mês, tem essa questão muito mais da sazonalidade, da tendência, da peça nova do momento, que elas estão gostando muito. Então, depende do mês. Aí a Paula que tem todos esses dados. Sim. Eu só vejo de achismo, assim, os paetês saem muito, Aham. sabe? Aí de vez em quando tem algum vestido outro que vira queridinho. Aquele brilhante ali de sonho de valsa já teve seu momento de, meu Deus, todo final de semana. Agora o mid da frente dele ali sai direto. Então, tem muito momentos, assim, de tendência. Terninhos saem muito. Então, tem as bolsas da Estilé, que são as bolsas de acrílico, saem muito também. Cara, uma coisa que quando eu ouvi falar da Não Tenho Roupa, de outros lugares de roupa casuais, eu pensei muito em aluguel de roupa pra viagem também, por causa do Thaís Farage, mas não só pra países quentes, mas pra países frios também, porque eu moro no Canadá, né? E uma coisa que acontece muito, a gente não sabe como se vestir com a roupa apropriada pro frio quando a gente mora no país quente. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui direto nas marcas tradicionais, né, Columbia, e mudou muito a quantidade de frio que eu sinto de quando eu moro lá do que quando eu viajava. Quando eu viajava, eu levava os meus casacos que eu tenho pro frio aqui de Santa Catarina, usava 1000 camadas, ficava super desconfortável. E agora que eu moro lá, é outra experiência Você do aprende frio, a se assim. vestir, né? Sim. É como a gente, como aqui, que todo manezinho tem um par de havaianas no carro. Sim, ou sim. uma toalha de banho pra bater areia, Sim. sabe? Tipo, não tem um manezinho aqui em Floripa que não sabe que, tipo, vou ter que bater areia antes de entrar no carro, porque a qualquer momento eu posso ir pra praia, que nem um carioca. Eu acho que é muito disso, né? Mas a gente recebe muito pedido pra alugar. A gente aluga pra viagem, porque a gente tem a disponibilidade de alugar por 10 dias. Mas a gente não tem roupa de frio, mas é uma coisa que a gente teria. Sim. Só não tem porque a gente tá começando. Porque assim, é um investimento muito alto pra você alugar um casaco de qualidade, né? Que te protege realmente. Eu agora trabalho numa marca de moda de inverno, outerwear. Como é que fala? Casaco de frio. Rua. Casaco de frio, que é a Canada Goose. Ela é uma marca tipo estilo Columbia, da North Face, só que mais de luxo, assim. E é tudo feito lá no Canadá, os casacos de frio, então os casacos custam, assim, $2.000. E eu moro lá, trabalho lá, ainda não tenho um casaco, quem sabe no próximo inverno eu compre, mas é um investimento muito alto, assim, só que
não necessariamente precisa ser super caro, mas vale a pena comprar um da North Face, da Columbia, pra te proteger realmente, ter uma experiência melhor. Sim, eu lembro disso também. E muito, tipo, daí aqui, quando você não mora nesses países, as pessoas querem muito. Elas abdicam desse casaco de qualidade. Não precisa você comprar um casaco de qualidade. E elas querem mais o estiloso. Né? Elas querem, então eu quero um casaco rosa. Cara, até os da Decathlon são bons, mas a gente realmente quer se vestir melhor, né? Trabalha com moda. É aquele negócio, né? A gente trabalha com moda, quer tá sempre se vestindo bem. E às vezes momento. E às vezes acaba nunca tendo roupa, né? Mesmo trabalhando com moda. Quer viver ali, se jogar, tipo, não, é o momento de viver meu Gossip Girl em Nova York, sabe? Ela não vai querer usar o casacão de capuz, ela quer usar os casacos lindos, maravilhosos, com uma cachecol e uma luvinha. E é bem isso, a marca que eu trabalho, eles eram muito mais da funcionalidade e agora eles estão querendo competir com Prada, Gucci, então estão criando uma linha que seja mais pra geração geração Z. Então, quem sabe um dia não tenho roupa e vocês possam estar quentinhas, estilosas numa viagem. É muito essa, ter casacos, com certeza, ter peças pra viagem é um objetivo que a gente quer alcançar. As pessoas não percebem que a gente tem pouca peça ainda, sabe, pra um aluguel. São 250, então são muitas pro cliente. Pô, tenho 250 pra escolher. Vai bater 300 até o final do ano. Mas é pouco pra um aluguel. Um aluguel normal teria que ter 1.000 peças, sabe? Então, como empresa ainda é pouco, pro cliente ainda é muito, mas daí a pessoa não consegue ter essa percepção de que, cara, a gente tá começando ainda, te acalma aí. Sim. E vocês não tem roupa só aqui em Floripa. Você só pode alugar pra pessoas de Floripa. A gente só aluga pra Floripa e região, assim, as cidades próximas. Tá, Joinville aluga ou não? Não, ainda não. Tá, vamos então, tem algumas dicas pra quem não tenho roupa de perto, também poder aproveitar um pouquinho da não tenho roupa, além do digital. Putz, uma coisa que a gente fez pra atender essa galera de fora é o marketplace. Então, assim, a gente sempre batia na tecla de consumo consciente e quais são as opções entre eles, né? O que as pessoas até falavam. Então, o aluguel é um deles, o brechó é o outro. Se conscientizar, porque às vezes a pessoa não tem escolha, né? Aquela clássica da Shein. Tem gente que não tem escolha, vai ter que comprar na Shein, não é uma escolha para as pessoas. Então, informação e aí o comprar local. Então, basicamente, são esses 4 que são muito pautados do consumo consciente. E aí, a gente já fazia o aluguel, a gente já fazia essa parte de informação, a gente já tem um blog, só com esse tipo de conteúdo, e o Instagram também, né? E aí, a gente tem já um projeto para brechó, mas que ainda não deu tempo de botar em prática. E aí, a questão, o apoio ao mercado local foi o marketplace que surgiu para isso. Então, tá super no começo, tem 30 marcas parceiras só até agora, mas a ideia é juntar essas marcas locais num só lugar, onde a pessoa consiga visualizar ali tudo de uma vez e ter uma curadoria já de tipo, não, fique mais fácil ela comprar local, sabe? Ela não tem que catar um Instagram daquilo e aí ela acaba indo no fácil, tipo. Então, é pra deixar isso fácil. A ideia do marketplace é essa. E aí atende o Brasil inteiro, porque daí são lojas que entregam em todo o Brasil. Então, hoje, o marketplace é um que já entrega produtos ao redor. Aí os conteúdos, então, Instagram, a newsletter. Eu super queria ter um podcast, a gente tem um projeto todo roteirizado de podcast já. Só que não tem tempo. Você é a louca do podcast também, né? Sou muito consumidora de podcast, é o meu tipo de conteúdo total, me encontrei assim, mas não deu tempo ainda. E aí, a gente tá no TikTok, no Twitter, então tem as redes sociais, não tem roupa também. Sim. Eu comecei a ouvir podcast há pouco tempo, digamos assim, Sério? comparado contigo, eu acho. Durante a pandemia, o meu marido ficou falando, você tem que ouvir. Ele começou a ouvir Nerdcast durante a pandemia. Sim! E aí eu ouvi alguns. Mas o podcast que, assim, que me pegou e me apaixonou foi o Óbvios, Bom Dia Óbvios. Escuto também. E aí, a partir disso, eu ouvi por algum tempo. E aí, depois surgiu a ideia do Moda na Mochila, porque eu tava, assim, apaixonada por podcast. E aí, não teve jeito. Comecei, assim, aos pouquinhos também. Mas foi muito legal. Mas, voltando àquele negócio ali que a gente tava falando sobre aproveitar consumo consciente, aproveitar brechós, etc. Uma coisa que a minha irmã fazia também muito quando era adolescente, ela é 10 anos mais velha que eu. Era trocar as roupas com amigas, não só pra, tipo, trocar pra ir a festas, mas trocar realmente, tipo, digamos assim, vender mesmo, sabe? Pra sempre. Pra sempre. Ela fazia muito isso é uma coisa muito engraçada, porque eu acho que a gente até nasceu numa geração de que era muito cool, era muito legal usar uma peça de várias formas diferentes.
usar uma saia como um vestido como saia, uma saia como blusa. Eu lembro, assim, quando eu comecei a estudar moda, isso que era legal, sabe? Não, eu, pelo menos na minha bolha, não tinha muito isso de comprar marcas e etc. Talvez até pelo contexto da minha cidade, sei lá, não ser uma cidade muito grande, né, etc. Mas eu acho que, assim, a minha geração, nossa geração, foi um pouco privilegiada por isso. Sim. Mas sempre influenciada ali pela irmã mais velha um pouquinho, né? De não repetir roupa pra casamento, por Pra exemplo. evento, né? Aham. Não, eu acho que tem uma iniciativa aqui em Floripa também que é super legal, a gente já participou, que chama Stop Don't Shop, que é essa coisa de você trocar peças com um grupo de pessoas. Então, a Natália Regina, que puxa essa iniciativa super legal, a gente já fez uma edição aqui, Não Tem Roupa Até, e ela juntou um grupo de, assim, umas 20 mulheres que não se conhecem, sabe, conhecidas, que daí cada uma traz 10 peças, 5, 10 peças de roupa e a gente vai trocando. E passa 6 meses com aquela peça, sabe? Então isso é bem legal de dar esse giro nas roupas que você tá emparada no armário. E aí você troca com de outras pessoas ali. E eu até esse final de semana usei uma peça que eu peguei do Stop and Shop. Nossa, Então, isso é muito essa legal. iniciativa eu acho muito legal. E eu acho que também, eu lembro muito de ter essa coisa do... Acho que era uma época que tava amando o do yourself, né? E aí Uhum. envolvia moda. Sim. E eu lembro mais só de... Se era pro evento, quando era na fase de festinha de 15 anos. Aí você tinha que comprar um vestido pra aquela festa, sabe? Ou pegava com uma amiga e tal, mas tipo, eu lembro desse ritual de uma só roupa era pras festas de 15 anos, aquilo era, meu Deus, aquilo ninguém repetia roupa. Digamos assim, sabe? Ou você reinventava, ou você pegava de uma amiga. Mas aquilo era um evento muito importante. Mas no resto, eu acho que pegou muito essa coisa de Sim. fazer você mesmo e se virar, e o começo do Tumblr ali, né? Aham. Eu acho que isso influenciou também. Nossa, eu vou compartilhar agora uma diferença cultural dentro do nosso estado. Eu sou de Joinville. E tava na época ali, imagina as festinhas de 15 anos. A moda lá em Joinville, nas festinhas de 15 anos, naquela época, quando eu era adolescente, era se vestir com roupa de festa, assim, sabe? Vestido de cetim, Sim, aham. etc. Salto. E a aniversariante sempre se vestia com roupa longa, tipo vestido longo. Sim, vestidão. Vestidão. Quando eu vim numa festa de 15 anos de uma amiga minha que morava em Joinville e se mudou pra cá, era completamente diferente o estilo das Mas meninas. por Eu quê? me achei super deslocada, porque elas estavam mais com, tipo, roupinha de balada, assim, sabe? Sim. Saia, uma blusa. E eu tava lá, tipo, parecia um sonho de valsa, como você tava Sim. falando, sabe? E eu me senti super deslocada, assim, falar, caraca, como a diferença cultural é grande de uma cidade para outra dentro do estado, Aham. né? Eu acho que Loucura. eu acho que eu tive os dois. Eu tive umas roupinhas de balada Aham. e tinha umas roupas. Eu peguei muito a época do balonê. Sim, Né? sim. Então, tipo, então tinha uns bombom, entendeu? Não tinha como. Uns vestidos bombom rolava. Balonê, bandagem. Daí aí o balada era muita saia e a Bandagem. blusa, Tinha assim, muita menina de bandagem, eu lembro disso. uns saltos gigantes. O pipitu. Aham. Era só escarpão e pipitu, era o que a gente usava, só isso. Ninho gigante. Quanto mais alto, mais bonito era. Foda-se, podia ser rosa neon, mas Sim. era mais alto, então ele era mais bonito. Aham. Aí, 5 anos depois, acho que não, 7 anos depois, eu fui na festa de 15 anos da minha prima lá em Joinville e as meninas estavam todas de tênis. Meu Deus! Aí eu falei, cara, eu acho que eu iria me sentir melhor nessa Aham, fase. sim. Acho que o tênis combina mais comigo. Mas a gente queria se colocar dentro de um Aham, grupo ali, né? não, era... cada geração com as suas tendências. Vicky, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é a seguinte pergunta. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você acha que teria te ajudado mais ainda? Por que eu falo assim? Porque eu não gosto de perguntar um arrependimento, mas no fim das contas essa pergunta é mais pra quem tá ouvindo, quer seguir uma trajetória parecida com a tua, do que pra gente mesmo, porque eu sempre falo que eu tô aqui agora conversando contigo, eu tô feliz, e se eu tivesse feito qualquer coisa diferente no passado, eu não ia estar aqui hoje. Sim. E você diz aí em relação a não tem roupa ou em relação... Não tenho roupa. Uhum. Em relação a não tem roupa, até a gente fez a palestra em Joinville essa Uhum. semana, e a palestra foi muito guiada por erros e acertos. E acho que um deles foi um erro que a gente planejou muito, que foi ótimo. Então, recomendo sempre, planeje, sabe? Tenha certeza que as pessoas querem o que você tá propondo antes de fazer. Mas quando chegou na parte de tecnologia, a gente esperou muito. Porque era basicamente assim, no marketing, como a gente já tinha certa experiência, era o que a gente sabia, a gente se arriscou de fazer como dava. Uhum. Então, a gente fez o shooting na minha casa, Sim. já alugou com as peças que tinha, a gente fazia o post do jeito que dava e tal. Quando chegou na área de tecnologia, que a gente não tinha conhecimento, a gente foi mais acomodado, tipo, não vai dar.
E a gente podia ter aberto uma loja no Shopify, no Way Shop. Podia ter feito isso, entendeu? Entendi. Podia ter feito um catálogo, podia ter ido atrás de outras coisas pra ter antecipado uma versão do site mais robusta, mas que já ia ser um site. E no começo vocês fizeram só com WhatsApp? Só Instagram e WhatsApp. Entendi. Então, não, a gente esperou muito algumas vezes, entendeu? Quando era uma coisa que a gente já tinha um conhecimentozinho, a gente se arriscava. Mas quando era uma coisa muito fora, a gente, não sei. Porque o Mário entrou depois na jogada, porque o sim. desenvolvedor entrou depois. Então, tipo, é essa coisa, não ter medo de se arriscar e tanto no que você sabe quanto no que você não sabe pra fazer acontecer. Então, é o mix de, tipo, pesquise, tenha certeza, mas não por muito tempo, sabe? Faça. Sim. Se comprometa, vamos lá, se mexe, senão não vai rolar. Cara, adorei essa dica. Nosso próximo quadro é o Fashion Library, a biblioteca do Moda na Mochila. Tem alguma dica de livro, filme, série, podcast? Sobre moda. Sobre moda ou não, que tenha marcado você na tua carreira ou na vida nos últimos tempos? Meu Deus. Eu vi que vocês foram citadas pela Marcela Saribelli no último de Carona na Carreira. Eu não ouvi ainda, preciso ouvir. Eu tava hoje assim, meu Deus do céu, eu tenho que ouvir isso antes da entrevista, não deu tempo. Mas um eu adoro. Legal. Eu adoro. Não, eu gosto. É um podcast que fala com várias empresárias, assim. Então é legal de ouvir também o de Carona na Carreira, da Thaís Roque. E deixa eu ver. Eu escuto Bom Dia Óbvios. Eu tô pensando se tem alguma coisa assim mais específica, sabe? Mas eu vejo muito filme e muita série. Eu vejo muita coisa. Eu leio quase nada. A Paula lê muito. Eu não leio nada, sou uma negação. Mas aí eu vejo muita coisa e aí acaba sendo muito pensando em trabalho. Ou então é 100% pra me entreter. Assim, tipo, vou rever Harry Potter. Entendi. Eu queria poder dar uma resposta boa. Não vale, eu não sabia Cara. dessa pergunta. Tem que mandar por e-mail agora. É legal ter surpresa. Quando eu vim pro Brasil, eu compro vários livros em português também. E demoro muito tempo pra ler. O Kindle me ajudou. Eu comprei o Kindle pra, tipo, agora eu vou começar a ler. Sim. E o que rola com o Kindle se eu pego um livro, daí eu leio em 3 dias. Nossa. Só que daí eu fiquei puta, tipo assim, eu paguei R$30 pra ler 3 dias, que nada. Daí, tipo, não vou comprar outro agora, pelo menos um mês, né? Então, o Kindle me ajuda, daí eu leio super rápido. Mas pra eu, tipo, começar um livro novo, sabe? Tipo, se não vingou, eu vou ter que comprar outro livro. Esse ano eu comecei vários livros já, mas o único que eu terminei mesmo, que eu sempre falo, o pessoal deve estar enjoado já, é O Fio da Trama. Esse? É da história das mulheres da família da Constanza Pascolato, desde a mãe dela até as filhas dela. É muito legal. Eles começam falando sobre a Segunda Guerra Mundial, a história dela lá na Itália, que foi bem triste, assim, aí voltaram pro Brasil, e aí como que a Constanza começou a trabalhar com moda aqui no Brasil, foi muito legal, é muito legal mesmo esse livro. Acho que de moda, eu sigo alguns perfis que podem ser legais, então, o FFW, acho que tem muita informação legal, Estilo The Look, Garotas Estúpidas, são mais clássicos, aí uns menores, o Portal das Modas, a Lara Santana tem uma opinião super legal, Moda Crônica também, é um perfil muito, muito massa, aí internacional, o Daesh Prada, que é mais polêmico, assim, mas é legal pegar umas fofoquinhas internacionais. É mais irônico, assim, né? Eles são bem ácidos, assim, sabe? Estão há muito tempo no rolê também. Mas eu acho que perfis eu acompanho vários. De livro, teve um que daí não tem nada a ver com moda. Mas um dos poucos que eu li que me marcou, que eu amo muito, é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Sim. Eu amo esse livro. Eu não li ainda esse. Esse eu amei, assim, muito. E aí, o resto é podcast. Muito podcast. Qual que é o podcast que tu ouve toda semana, assim, que tu não perde um? Modus Operandi. O de crime. Eu li na descrição, acho que do site tem isso, né? Do Não Tenho Roupa. Esse eu não perco real, assim, tipo... Inclusive, é o meu incentivo pra academia, hoje em dia, porque daí como antes eu escutava muito podcast, eu comecei a escutar também na pandemia, um pouco antes, mas eu tinha muita função operacional que me permitia escutar. E aí, hoje em dia, não tem mais tanto tempo no trabalho que me permita escutar o podcast. Sim. E aí, a gente trabalha mais home office, é híbrido por causa da pandemia, tem menos trânsito. Então, que momento, sabe? Antes eu fazia muito mais... Então, tinha muito mais momentos, tá? E aí, agora tem poucos. Sim. Aí, um que é tipo, então eu vou dar uma caminhadinha na esteira pra pelo menos eu escutar meu podcast. Então, total, às vezes é tipo, eu escuto
lista de podcast é infinita. Então, Modus Operandi, o Óbvios. Aí o Braincast tem umas pautas super legais, que daí já não é crime, mas o Fábrica de Crimes, eu escuto de crime também. Até hoje em dia eu escuto daí pequenininhos, rápidos. Eu escuto todo dia de manhã o Café da Manhã. E ao mesmo tempo o Não Inviabilize, que das histórias. Então, também tem alguns quadros de crime também, não tem? Não, tem o Luz Acesa, que é meio que uma história... Isso. Aspas, terror, assim, uma história sobrenatural. É. Mas, então, hoje em dia na minha rotina é só de manhã, quando eu tô escovando os dentes, assim, eu sempre boto um episódiozinho. Não, é verdade, eu entendo. Eu também, antes eu fazia, no emprego que eu tava antes, eu fazia estampa. E estampa é uma coisa que tu fica ali desenhando e tal. Não precisa ficar focado, né? Pode ouvir algum podcast. Sim, exatamente. E agora eu também não tenho, é muito ler e-mail o dia inteiro, reunião o dia inteiro. Eu também não tenho tempo mais de ouvir no trabalho. Daí você cria um momento tanto que eu gosto. Eu realmente gosto de podcast, assim. Ou às vezes eu pesquiso um episódio pra escutar, sabe? Tipo, eu quero ouvir sobre tal coisa. Bonita de Pele, tem um super legal, que é um podcast que elas entrevistam várias pessoas também. Eu gosto muito de ouvir. Então, podcast muito eu tenho... bom, acho que tá boa a lista já pra gente. A gente tem mais um quadro aqui, que é o Pra Onde que você levaria sua mochila? Você vai me falar suas 3 cidades favoritas ou que você quer conhecer ainda. Uma cidade pra trabalhar, uma cidade pra visitar e outra pra se aposentar. Tá, pra trabalhar com certeza em Nova York, assim, é um plano de eu quero passar que seja o meu 1 mês, mas eu quero conseguir um dia, não rolou ainda esse ano por questões financeiras, Nova York é extremamente caro, então não, mas não, sem dúvida, eu quero atingir esse objetivo de passar um tempo lá. Pra visitar, eu visitei agora, pode estar meio enviesado, né, eu acabei de visitar agora de férias Amsterdã. Mas eu é minha cidade preferida, até hoje. Eu voltaria pra visitar Amsterdã, sabe? É uma cidade gostosa, tem muito museu. Sim. Putz, Museu do Van Gogh, tem umas experiências muito incríveis, assim, pra visitar Amsterdã. Eu só fui lá a trabalho e fiquei com um gostinho, assim, de quero mais. Não, tudo. E a última pra se aposentar, né? Putz. Pra se me aposentar... Talvez Floripa. Então, quem sabe eu me aposente aqui, sabe? Justo. Porque eu até penso em estar mais fora, e aí, quem sabe, então, eu me aposente aqui. Ou então, alguma cidade, sei lá, talvez Los Angeles, da vida, ou Nova York de novo. É difícil saber que tipo de senhorinha que a gente vai ser, né? Não sei, mas eu acho que daí, talvez, nesse momento, eu queira voltar pra cá, sabe? Muito bom. Vicky, então, estamos chegando ao fim da nossa viagem pela sua trajetória. Deixe seu contato aí, então, pra quem quiser falar contigo qual que é a melhor forma. Melhor forma, não tenho roupa. Não tenho roupa em todas as redes sociais. A newsletter tá no Substack. A gente também tem um link na bio pra se inscrever pra quem quiser ler. Uma newsletter quinzenal. E aí o meu @ pessoal é @Vitória Scherer. Com R no final. SCHRERR. Mas acho que é isso. Esses são os meus... Não tem roupa, você sempre acha a gente lá. Sim, famosas. Não famosas. Então tá, muito obrigada por ceder o espaço novamente, pela essa conversa muito maravilhosa. Eu que agradeço o convite, que tenho mais muitas cidades do Moda na Mochila pelo mundo, né? Não só pelo Brasil. Espero que sim. Gente, então se vocês curtiram esse episódio, eu acho que se vocês chegaram até aqui porque vocês gostaram, né? Então vai lá dar um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Se vocês estão vendo pelo Spotify, a maioria das pessoas ouvem a gente pelo Spotify, também tem o botão ali de seguir o podcast. E lembre-se de dar 5 estrelas pra gente. Sim, seguir 10 estrelinhas. Então é isso aí, gente. Beijinhos e até a próxima.